Em Belo Horizonte, 2 homens conseguiram realizar uma cerimônia que ainda não é um direito reconhecido no Brasil. O mineiro Gustavo e o carioca Daniel se casaram de papel passado. As fotos da cerimônia já estão até na internet. As famílias acompanharam juntas a assinatura da certidão de casamento de Daniel e Gustavo no consulado português em Belo Horizonte. É a segunda vez que isso acontece em terras brasileiras, desde que em maio deste ano, Portugal aprovou a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como o carioca Daniel tem dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa, foi possível oficializar a união com o mineiro Gustavo. Uma vitória muito grande, que isso tem o fator simbólico de estimular, inclusive, aos outros casais, né, que essa é uma possibilidade, inclusive, de sonhar com isso. Um é cientista político, 29 anos. O outro, advogado, 33. Os dois, hoje professores. Um casal jovem que, com o apoio da família, decidiu lutar para viver como os demais casais. O princípio da isonomia, que é garantido pela Constituição, que todos são iguais perante a lei, e o artigo 3º, inciso 4º, que fala que não poderá haver nenhuma forma de discriminação, inclusive com relação ao sexo. O casamento do Daniel e do Gustavo repercutiu no mundo, virou notícia nos principais jornais portugueses e brasileiros. Agora, eles vão começar uma batalha judicial para que a certidão seja validada também no Brasil. O diretor do Instituto Brasileiro de Direito de Família acredita que no caso de Daniel e Gustavo, há a possibilidade de que o registro seja aceito no Brasil. Mas o caminho judicial deve ser o mais provável. Pode ser que, ao se tratar da novidade, o cartório venha suscitar dúvidas, ou seja, que é o procedimento próprio para recorrer ou para não concordar com o registro. E isso, então, abriria o campo para discussão no âmbito dos tribunais, para eles decidirem a respeito da possibilidade ou não do registro. O país não prevê o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sequer criminaliza a agressão contra o homossexual e tem um legislativo resistente a esse assunto. Infelizmente, nós temos ainda no nosso Congresso Nacional um certo sentimento de homofóbico no sentido de criação e de aprovação de leis em favor dos homoafetivos. Nós somos o único país da América Latina que não possui nenhuma legislação favorável, nenhuma legislação que preveja qualquer proteção aos homossexuais. Diante de tantos direitos a serem conquistados, Daniel e Gustavo acreditam que o casamento foi apenas uma primeira vitória pela igualdade no país. Nós até poderíamos não casar, se não fosse nosso sonho, mas nós temos vontade. E se é a nossa vontade, a gente pode fazer e deve batalhar por isso. Agora, se eu fosse não casar, queria que isso fosse uma decisão nossa, não uma imposição da lei. É uma coisa que, para nós, é um símbolo importante de estabilidade, daquilo que representa a nossa relação, daquilo que a gente quer, que é uma coisa que a gente quer para a vida inteira, uma relação de respeito, de amizade, de cooperação.